Yeah, it's on my arm. Oh my God, what a responsibility here, right? So welcome everyone to the second day of the International Coaching Week, which is happening in more than 100 countries with more than 1,000 events in 26 languages. I'm Camila Bonavito, Director of Education and Programs for ICF in Brazil. ICF is the biggest global independent coaches association with more than 40,000 members. I would like to thank you all the volunteers, members, and leaders of ICF that made this week possible. Also, special thanks to our gold sponsors, Território Apana, Escola de Coaches Ex-Social, Profit Coaching e Treinamento, and Erickson College. And the silver sponsors, Use Coach and Global Coach Group. This event grants continuing coaching education units. To get your certificate, please fill in the form we are going to post in the chat at the end of the session. Please feel free to use the chat for comments and the Q&A to ask questions at any time. Yeah, I'm sure you're not here to listen to me. So I'm going to invite Ian McDonald, consultant and coach of Cognitive Edge, based in Brazil. He's actually a Brazilian guy who lives in São Paulo, who will be facilitating this session today. Ian, over to you. Thank you. Oh, before sending it to you, Mr. Nolden, I'm thrilled to have you here with us today. And on behalf of ICF in Brazil, thank you so much for your time. Thank you for accepting our invitation. Yeah, over to you now. Sorry, I'm not physically with you. So, yeah. Cool. Well, thank you so much for your introduction, Camila. It's an honor to be here. É uma honra. Apesar do nome e a cara não ser brasileiro, o coração é. So to introduce Dave, it's also an honor to be here. I have the honor to work with Dave in Cognitive Edge. Dave is the CSO and the founder of Cognitive Edge, as well as the director of the do Cognitive Edge e também diretor do Kinevin Center. Ele foi pioneiro numa abordagem baseada em ciência para questões corporativas, sistemas complexos e adaptativos. O David é um palestrante apaixonado em várias áreas, ele trabalha em diversas universidades, como a Universidade de Pretória, Stellenbosch, e também como professor visitante na Universidade de Hull. Ele ocupou cargos de pesquisador sênior no Instituto de Defesa e Estudos Estratégicos da Universidade de Nanyang e do Civil Service College em Singapura. Ele já fez muitas outras coisas. O Dave tem o blog no LinkedIn, ele está em diversas plataformas, ele escreveu vários livros. É uma honra ter o senhor aqui, Dave. Então, para manter o ritmo, eu queria saber o que o senhor vem fazendo recentemente, em que o senhor está trabalhando atualmente. Eu sei que o senhor tem lidado com várias iniciativas por conta da crise, da pandemia, a crise global causada pela pandemia. Então, estamos todos curiosos para saber quais são os seus principais interesses no momento. É uma pergunta difícil, mas eu vou falar sobre alguns destaques aqui. Nós publicamos aquela apostila para a União Europeia sobre a crise da vacina, e é importante entender que ela é focada no gerenciamento da crise da Covid, mas vai além. Trata-se de lidar como gerenciar a complexidade, não só a pandemia. Nós também lançaremos na semana que vem um trabalho sobre um processo de avaliação, sobre o que nós fizemos na Covid, uma série de categorias. Então, o que nós fizemos que nós poderíamos fazer de novo, o que nós fizemos que nós não deveríamos ter feito dessa maneira. Na Inglaterra, por exemplo, o WhatsApp foi usado para compartilhar dados com os médicos, mas a gente tem problemas também de confidencialidade por causa da GDPR, da Lei de Proteção de Dados. Então, nós chegamos à conclusão que não dá para compartilhar determinadas informações médicas como nós fizemos durante a crise. Então, o que a gente está fazendo agora é ajudar as organizações a mapear o que funcionou, o que não funcionou, e nós estamos tentando evitar essa pegada de consultoria, passo 1, etapa 2, etapa 3. A gente está com uma abordagem, mas nós sobrevivemos, então vamos fazer uma avaliação da situação em que nós estamos e identificar os próximos caminhos a seguir. Então,
Isso tem consumido bastante do meu tempo. E dentro disso existem algumas coisas que a gente tem pensado na construção de redes através dos silos. A gente tem falado com cerca de 70, eu falei com cerca de 70, 80 líderes e líderes de governo nos últimos tempos, e nós falamos sobre a importância dessas redes para sistemas formais, e isso volta para quando eu comecei a estudar a teoria do conhecimento 20, 30 anos atrás, com relação às redes de troca de informações rápidas. Então, uma das coisas mais importantes nesse guia de campo é como criar uma rede informal entre os silos, para que você não dependa só de, eu fui para a faculdade com esse cara e eu conheço ele, para que a coisa seja mais abrangente. Outra coisa tem sido como redirecionar o que nós já estamos fazendo. Então, outro componente importante é mapear o conhecimento no nível certo de granularidade para que a gente consiga obter um redirecionamento rápido na crise. E outra coisa que a gente já vem trabalhando há algum tempo é criar redes de sensores de cidadãos que dão feedback em tempo real para o governo. Não dá para depender só das redes sociais e dos serviços. Isso funciona também para funcionários. Se vocês quiserem se vocês conseguirem que os seus funcionários façam uma análise da situação, eles conseguem se tornar muito mais adaptativos, muito mais adaptáveis. Em outras áreas, a gente está trabalhando em um projeto, a gente tem um projeto grande de liderança, jornalista, com o NHS, o SUS do Reino Unido. Isso também se relaciona com o Norman Bates e o trabalho dele sobre o crescimento das conexões, o aumento das conexões. Na semana que vem, nós também lançaremos duas coisas. Multimétodo, uma abordagem de multimétodos e multivendors para que a gente integre métodos e ferramentas de diversos fornecedores, mesmo que não sejam normalmente associados. E a gente também está trabalhando num programa de coaching para esportes. É um programa para membros e tem a ver com o que a gente já vinha fazendo com a equipe britânica das Olimpíadas, que inclusive que participou da Olimpíada do Rio. Então, o conceito, a ideia é pegar as narrativas desses participantes e as práticas de aprendizado dos coaches, e também em termos de fluxo de conhecimento e também dos pais e padrões. O objetivo é entender qual é a função dos treinadores esportivos e também trabalhar com questões de abuso contra crianças na área dos esportes, que foi um problema grande aqui no Reino Unido. Pelo menos é isso que me vem à cabeça agora. Existe bastante coisa, eu tenho feito bastante atividades. Eu acho que a Covid, pelo menos nesse sentido, foi uma boa notícia. No Kinevin Center, a gente dobrou o número de membros, dobramos nossa capacidade, inclusive, de reagir a crises. David, nós temos diversos coaches aqui. O senhor falou sobre redes informais e redes de sensores humanos. Falou sobre a granularidade do conhecimento. Do ponto de vista do coaching, sejam coaches que trabalhem com indivíduos ou equipes dentro de instituições, a ideia de construção de sentido, a capacidade de construção de sentido, onde e como os coaches podem apoiar suas equipes e seus clientes a desenvolver essas habilidades de construção de sentido. Tem várias coisas que eu preciso falar para responder essa pergunta. Primeiro, o que é a construção de sentido, ou o sense-making? Eu defino o sense-making, a construção de sentido, sobre como nós damos sentidos ao mundo para nos conectarmos com ele. E com isso vem um conceito importante de suficiência. Como eu sei que eu sei o suficiente para tomar uma atitude ou agir de forma apropriada? E é preciso naturalizar isso. A naturalização da construção de sentido é importante porque você precisa pensar no que você está fazendo numa esfera social e também o que você sabe das ciências naturais. Essa é uma restrição
do processo de construção de sentido. Muita gente do pensamento sistêmico não entende muito a ideia das restrições, dessas condicionantes, mas a realidade é que a gente sabe algumas coisas sobre as pessoas, a gente conhece as pessoas, talvez não a realidade, mas a gente sabe que se você der para um monte de radiologistas um monte de raio-x e pedir para eles identificarem anomalias, e no último raio-x tiver a imagem de um gorila gigantesco, muito maior do que um tumor, cerca de 83% dos radiologistas não veem esse gorila que a gente colocou propositalmente ali. Isso chama-se cegueira da atenção. Então, a ideia é treinar as pessoas para que elas sejam sensíveis a coisas que elas não estão esperando ver. E isso não é uma perda de tempo. Na realidade, é que mesmo profissionais bem preparados não veem o que eles não estão esperando ver. Então, a gente tem que criar processos mais formais que as pessoas consigam ver o que não está tão evidente. Isso é baseado em percepção e construção. Na ciência da complexidade, para o coaching, também tem uma coisa interessante que as pessoas... Muitos coaches focam no desenvolvimento do indivíduo, mas a gente esquece das conexões. Do ponto de vista da complexidade, é preciso pensar em quem se conecta com quem e como, e aí elas mudam com esse fluxo. E isso, inclusive, é mais escalonável e tem grandes implicações para o coaching, na hora que você pensa nas conexões. Eu acho isso bastante interessante, porque eu acho ético mudar como as pessoas interagem. Eu não sei se é muito ético falar sobre o que as pessoas devem ser, mas como elas podem se conectar. A minha abordagem à construção do sentido tem a ver com limitações, restrições que podem ser aplicadas para que a gente possa extrair sentido das coisas. Os coaches ajudam as pessoas a dar sentido, a fazer sentido, a construir sentido, realmente. Outra pergunta é sobre a diferença entre gerenciar times e gerenciar equipes técnicas, ou crews em inglês, tripulação, equipe técnica. Qual é a diferença entre times e equipes técnicas, teams e crews, e como a liderança tem que se adaptar ou pode se adaptar a esse tipo de diferença? Isso vem de um trabalho que eu fiz com processos de tomada de decisão na área militar. Eu acho os ambientes militares muito interessantes porque eles evoluíram ao longo de séculos de formas muito semelhantes em países diferentes. Evoluíram durante situações de estresse, e uma coisa que a gente vê em comum em ambientes militares, hospitalares também, e também em bombeiros, a gente vem trabalhando com os bombeiros da Califórnia também, é que eles não se organizam em times, eles se organizam em equipes técnicas, crews. E a diferença é que num time você tem indivíduos que se reúnem, você pode... É um processo de formação de times que acontece, pessoas que têm que aprender a trabalhar juntas em um time, mas as equipes técnicas não funcionam assim. Numa equipe técnica, você é treinado em uma função e você sabe as expectativas com relação àquela função, aquele papel. E a entrada nesse papel é altamente ritualizada. Então, se você for para um centro cirúrgico, por exemplo, e eu já estive em centros cirúrgicos 4 vezes, 2 vezes na horizontal e 2 na vertical. E os horizontais foi por questões de saúde minhas. Eu tenho alguns buracos no meu crânio por conta de uma hemorragia cerebral, talvez por isso que às vezes eu sou meio confuso, mas nas outras 2 vezes foi a cesárea dos meus filhos. Eu acho a cesárea uma operação fantástica, porque você vê o bebê, primeiro, é fantástico, na verdade. Mas você tem que ficar em silêncio, eu fiquei ali só observando. Mas esse processo de preparação para um centro cirúrgico, para trabalhar numa cirurgia, mesmo eu, por exemplo, que eu estava lá só para assistir, eu não participei do parto, mas eu me senti diferente só de ter lavado as mãos e colocado o avental, a touca. Mas os médicos e os enfermeiros, eles estão numa função. O mesmo acontece com pilotos de um avião. Eles colocam o uniforme, eles fazem uma checklist, eles param de ser indivíduos, eles deixam de ser indivíduos e assumem um papel. E as equipes técnicas têm capacidade cognitiva que funciona dessa forma.
passa por cima dos indivíduos, porque as funções interagem entre si de formas definidas, com uma inteligência própria. Eu já trabalhei com o FDA em Boston e eles disseram que você não pode permitir que os navegadores desafiem o piloto, por exemplo. Isso não acontece em equipe técnica, em tripulações. Então a gente pensou, foi feito um estudo para ver se os pilotos tivessem ouvido os navegadores mais vezes, teriam ocorrido mais acidentes. Então, há mudanças rituais importantes. A gente trabalha muito com a ideia dos rituais. Outro caso importante, famoso, de segurança, em que as pessoas têm que trocar de roupa, e aí elas colocam aquele uniforme e elas passam a ver o mundo de uma forma diferente. É um ritual. Esses rituais são importantes e os seres humanos raramente têm, muitas vezes têm múltiplas personalidades para diferentes contextos. Nós funcionamos de forma diferentes em diferentes situações, mas em tripulações ou equipes técnicas, as pessoas são treinadas para uma função. Então, você pode colocar uma equipe técnica imediatamente. Um time leva tempo para ser formado, mas uma equipe técnica ela passa a funcionar já a partir do momento inicial. Eles já sabem quais funções desempenhar. No guia de campo, a gente fala sobre algumas equipes técnicas importantes. Você precisa de uma equipe para consequências de equipes de inovação, de reação imediata, porque uma pessoa só não pode desempenhar todas essas funções. Então, você precisa de gente especializada em cada função para que essas equipes sejam eficazes. Uma pergunta anônima aqui. Acho que isso se relaciona ao que o senhor acabou de falar. Como coaches, como nós podemos desenvolver nossas habilidades, pensando na sua ideia de teoria da complexidade, a teoria dos sistemas? Então, a ideia de coaching distribuído que o senhor mencionou também, eu não sei, do ponto de vista da perspectiva dos coaches, como que isso se aplica? Eu acho que o coach tem um papel formalizado até certo ponto. Existem diferentes tipos de coaches. Tem um coach individual para um executivo, por exemplo, uma abordagem mais pessoal. Todo mundo, isso tem um valor enorme, todo mundo precisa de alguém para trocar ideias, para receber alguma orientação. Eu acho que esse papel sempre vai existir, mas eu acho que quando começa a ter coaching para times, eu fico um pouco mais nervoso com essa ideia, principalmente se o time já está formado. O coach precisa encontrar uma função dentro desse time. Eu vou dar um exemplo de coaching distribuído em alguns minutos, mas eu acho que se você começar a ver, muito do nosso trabalho tem a ver com gerenciar interações e não gerenciar pessoas. E eu acho que isso é uma heurística fundamental para um coach. Se você conseguir gerenciar interações, as pessoas descobrem melhor as coisas sozinhas do que se você falar para elas o que fazer. Outra coisa que eu não gosto muito, acho que vai ser polêmico, mas eu acho que coaching demais tem muito a ver com a psicologia do século XIX, do Freud, do Jung, e a gente sabe que a consciência é uma função distribuída das interações sociais, do cérebro, do corpo, não é só do cérebro. Então, quando a gente fala do subconsciente, a gente não está falando de nada escondido a gente está falando de algo muito sofisticado. Então, eu acho que é necessária uma atualização de acordo com os novos conhecimentos da cognição. Alguns métodos funcionam, mas a teoria ela é falha. Se você for pensar, quando o Lacan foi expulso lá do instituto porque ele desafiou as limitações freudianas, e o Lacan é altamente respeitado em círculos de complexidade, porque a ideia dos recursos é muito interessante para isso. Então, eu falei isso porque eu acho que esse campo está mudando, e mudando bastante. A neurociência cognitiva está avançando mais rápido do que qualquer outra área, e o coaching precisa prestar atenção a isso. As técnicas de coaching precisam ser atualizadas de acordo.
As equipes técnicas são um exemplo. E outra coisa que a gente trabalha são os emaranhados de relações. A gente identifica cerca de 20, 30 funções que existem em uma organização, talvez elas tenham tarefas específicas, talvez cada função tenha uma tarefa específica, ou talvez tenha papéis de facilitação. Pensando, existem alguns papéis técnicos e tem papéis que as pessoas... Tem papéis formais, funções formais e funções que as pessoas desempenham naturalmente. E com isso a gente identifica pares de pessoas que devem trabalhar juntas durante uma semana. A gente forma um par, pensando numa unidade lógica, e elas podem escolher uma terceira pessoa para trabalhar junto. Depois de uma semana, a gente troca as equipes, a gente vai trocando as equipes e os times, e depois de 6 a 8 meses, todo mundo está com 2 ou 3 graus de separação de todo mundo na organização, com base em alguém com quem eles já trabalharam. E isso cria um fluxo de informação muito eficiente numa rede complexa, em que as pessoas podem encontrar as coisas, descobrir coisas muito rapidamente. E como algumas funções são formais, você tem com isso uma inflexão entre os sistemas formais e informais. Eu acho que existem novas abordagens, novas tecnologias sendo desenvolvidas que nos afastam dessa abordagem de indivíduo para indivíduo ou de indivíduo para grupo. É algo muito mais autêntico à natureza coletiva que nós temos, da experiência humana mesmo. Eu vi que o senhor falou isso antes. O senhor nos provocou sobre isso. Então, voltando aos riscos da relação entre o coach e o cliente, ou o risco do cliente fazer coach com a sua equipe. Os riscos de como o coach deve ver a sessão de coaching. Ele é uma parte ativa do processo de aprendizado, mas não só seguir direções. Então, o que mais o senhor pode nos falar sobre isso? Eu acho que tem 2 corpos teóricos que têm que ser considerados aqui. E isso tem a ver com a filosofia, o conceito de pensando no conceito biologia, a ideia de affordance, de capacidade, ou você tem um ecossistema, você tem algumas escolhas que não são possíveis e escolhas que são possíveis. Isso tem a ver com a liderança. Eu vivo tentando explicar para as pessoas. Eu já fui executivo de nível de diretoria, do conselho, e eu venho trabalhando com estratégia corporativa, que é um ambiente selvagem. Você não pode fazer tudo que te ensinam no MBA. E a sua capacidade de sobrevivência é fundamental nesses lugares. Mas o meu ponto é, eu vejo muitos casos em que os executivos sabem que eles têm que fazer alguma coisa, mas não é possível fazer no contexto específico, por conta dos acionistas ou do conselho. Eu vou te dar um exemplo político. Depois do 11 de setembro, a gente estava trabalhando na Virgínia, e apareceu o Al Gore, e ia ter uma ordem presidencial para se o Al Gore ganhasse, ele ia criar uma patrulha permanente de caças F-14 em cima de Washington. Desculpa, a Siri quer participar. Tinha todo um cenário de 11 de setembro, então eles tinham essa preocupação. Esse projeto de manter Washington sempre patrulhada foi abandonado pelo Bush, mas era um projeto do Al Gore. E foi um projeto fascinante em que a gente trabalhou, porque eu lembro a gente trabalhou de um grupo e a gente ficou pensando, ele vai realmente publicar essa ordem se ele for eleito? Provavelmente não, e isso não seria mantido, porque depois do 11 de setembro havia uma preocupação maior, mas antes do 11 de setembro haviam sido cometidos alguns erros graves. Então,
a ideia de affordance, de capacidade de fazer alguma coisa é muito importante. Ou seja, quais opções são possíveis, quais opções são realmente viáveis para um executivo, para um profissional em determinados momentos. Isso é gerenciar o ecossistema. A ideia de assemblage é bastante interessante também. No nível mais simples, o que acontece, alguns dados anedóticos criam ansiedade, porque a gente presta mais atenção nas histórias que a gente gosta, por isso que existem diferenças culturais. Então, por exemplo, eu sou galês, dá para ver pelos pôsteres lá atrás. A minha avó era a última da minha família que falava galês nativamente, como língua materna. E na virada do século, os ingleses decidiram que nós deveríamos ser educados em inglês. Eles queriam que a gente fosse educado e fosse para a escola e aprendesse inglês, porque o galês é uma língua não civilizada. Tudo bem que é mais velho que o inglês, mas a gente vai deixar de lado isso. Então, a minha avó falava galês com a gente quando a gente era pequeno. Mas nós já não falávamos muito bem, e a gente aprendeu pouco com ela, mas todo mundo que é galês vai te contar. Na Inglaterra, as pessoas nem sabem o galês. E isso criou um progresso, um sistema de assemblagem, um sistema de crenças e de atitudes entre nós. Eu trabalhei na IBM na história para mapear as histórias sagradas, as histórias que todo mundo conhece. Isso é uma medida eficaz, dependendo do que você quiser fazer. Existem histórias que criam turbilhões que as pessoas não conseguem escapar. Por 4 anos, eu tinha que ler os tweets do Trump toda semana. Depois que ele saiu, eu passei por abstinência, inclusive, mas eu tinha que identificar palavras-chave que eram gatilhos para criar micronarrativas que criavam todo um sistema de crenças do trumpismo. Ou seja, nós temos que entender a ideia de affordance e de assemblage. Isso é algo que você pode mapear e ensinar em coaching. As pessoas, às vezes, não têm autonomia para tomar a decisão certa. E, às vezes, muitas restrições. Às vezes, no nível sênior de gerência, você tem mais liberdade, você tem menos liberdade do que no nível médio. Nós vimos um vídeo no começo. E esse evento é um espaço para discutir melhores práticas. E isso nos traz também para a ideia básica de Cynefin. Mas agora eu queria ouvir do senhor as diferenças, quais são as melhores práticas de coaching e o que seria, e como seria interessante trazer práticas exaptativas para a área do coaching. Melhor prática sempre quer dizer uma prática passada, certo? Algo que já foi feito. A melhor prática é sempre uma ideia retrospectiva. Isso pode ser meio perigoso. Nós já trabalhamos muito com saúde e segurança aqui no norte da Inglaterra e nós descobrimos que a gente trabalhou com alguns casos com surtos entre policiais, breakdown entre policiais. E nós trabalhamos também com bombeiros e motoristas de ambulâncias. Nós descobrimos que a maior causa de problemas mentais eram as melhores práticas, porque eles tinham que seguir algo muito restrito, mas a realidade da vida deles tinha uma distribuição diferente de acontecimentos. Então, as melhores práticas se aplicam quando você tem situações muito estáveis, na verdade. Mas se você passar para situações com opções mais limitadas, é mais interessante falar em boas práticas e não nas melhores práticas. Para te dar uma ilustração também de algo que aconteceu mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive essa hemorragia cerebral, fui para o hospital em emergência, eles abriram 2 buracos no meu crânio,
É uma operação muito antiga, inclusive, já os egípcios já faziam. E o cirurgião entrou no centro cirúrgico e falou que ia abrir meu crânio para drenar aquele sangue. Era uma... Eu era um paciente de emergência, mas mesmo assim ele quis me passar por uma tomografia antes de fazer o exame para saber se estava tudo certo, era emergência, mas essa era uma boa prática. Se o mundo é complexo, e aí a gente tem que pensar nas práticas exaptivas ou exaptativas, em que a gente tem que reusar e reinovar com muita rapidez. Os exemplos clássicos de exaptação são os dinossauros. Os dinossauros desenvolveram penas, e como a gente pode ver nos fósseis eles desenvolveram penas para acasalamento, para exibições de acasalamento. E outros desenvolveram pele nos braços e com penas, e isso acabou originando, inclusive, as aves, as asas. Esses dinossauros eram menores, e conforme eles fugiam dos dinossauros maiores, eles abriam os braços, e foi meio que assim, inicialmente as penas devem ter aparecido para funções de acasalamento, funções sexuais, e acabaram se desenvolvendo para outra coisa. Esse é um exemplo de exaptação. No século XIX também teve... Os cientistas perceberam que se você colocar uma caixa de metal em volta de um magneto, eles estavam fazendo experiências magnéticas e desenvolveram um forno de micro-ondas também. Uma das coisas importantes, uma coisa muito importante para os coaches são os small notes, assim, são as observações pequenas. É a capacidade de perceber algo pequeno, mas que tem significância, que tem importância. Na indústria farmacêutica também tem exemplo. Um cientista estava falando de um efeito... Eles estavam conversando sobre medicamentos para o coração, e ele falou sobre um efeito colateral desconfortável de uma medicação para o coração, e assim eles descobriram o Viagra. Então, o medicamento produziu um resultado indesejado para aqueles pacientes, mas desejado para outros. Então, é importante ter essa ideia do small notice, da pequena observação, notar o que é pequeno, é a capacidade de ver algo diferente, ver a significância, a importância daquilo e se adaptar. E é isso que nós chamamos de exaptação. E, claro, no mundo caótico, e a única hora difícil de tomar decisão é durante o caos, porque em outras épocas você tem coordenação, você consegue tomar decisões com muito mais facilidade em outros níveis, mas numa crise você precisa tomar decisões muito rapidamente, e qualquer prática é a melhor prática, mas o importante é que as opções estão abertas. Então, o que nós vimos na Nova Zelândia, por exemplo, foi uma líder. Eu acho que a Nova Zelândia devia exportar primeiros-ministros para o mundo, porque eles sempre têm políticos excelentes, mas nós vimos uma líder que violou a lei para fazer o lockdown da ilha inteira, e agora a Nova Zelândia está de volta ao normal, enquanto que o Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido ainda estão na crise, porque porque nossos países não tomaram decisões drásticas, draconianas, logo no início. Então, é fundamental entender em qual domínio você está. Claro que é complicado, é caótico, mas é importante ter a capacidade de agir diferentemente nesse espaço caótico e inesperado. David, outra das sementes que o senhor plantou já estão dando frutos. A Patrícia está perguntando sobre a sua preocupação de coaches liderando times. Por que isso? Eu acho que tem vários riscos nesse processo. E eu acho que os bons coaches não fazem esses erros. Eu acredito que os bons não criam métodos de... Não existem santos. Se você fizer isso, você vai acertar. O meu trabalho é criar processos em que pessoas que abaixo da média conseguem ter sucesso, porque mas se você quiser que todo mundo fique acima da média também depois de um tempo, é um problema até matemático. Ou seja,
o problema disso é que você cria uma dependência do time com relação ao coach. Esse é um dos perigos. Eu já vi isso muito em coaches de ágil, e também algumas referências psicológicas que são feitas. Outro perigo é se você entrar nos testes psicométricos que algumas equipes usam, que alguns coaches usam. As pessoas ainda usam testes de personalidade, e é uma pseudociência. Isso não é levado a sério em nenhum ambiente científico, mas o pessoal de RH adora testes de personalidade, e muitos coaches adoram, porque você consegue colocar as pessoas em caixinhas. Você fala, você é um desse tipo, e você vai se comportar assim, porque você é assim, você é dessa categoria, mas a realidade é muito mais complexa. E as pessoas mudam radicalmente dependendo do contexto. A gente não é pré-definido, somos plásticos e nós podemos nos adaptar rapidamente a diferentes contextos. Então, esse é outro problema, compartimentalizar as pessoas em categorias. Terceiro perigo que eu vejo é que vocês, às vezes, focam muito nas terapias da fala e não tanto na ação. Essa é uma tendência bem norte-americana, da Europa do Norte também, que é só, vamos sentar juntos e falar sobre o que a gente tem que fazer diferente. Mas a realidade é que é muito mais difícil e muito mais importante fazer as pessoas agirem diferente. Então, eu vejo isso em alguns coaches. A escola de coaching de Billy Graham, mais ou menos, que você quer que todo mundo peça perdão e tente mudar como pessoa. Eu estou sendo extremo, mas são perigos, são riscos que existem. E o trabalho do bom coach é evitar que esses problemas e esses perigos apareçam. Todos os métodos que nós desenvolvemos para as nossas intervenções de grupo na IBM nós desenvolvemos um monte. Então, a gente tinha que dar as instruções em inglês, mas as pessoas podiam ter as conversas nos seus próprios idiomas, para que o facilitador não pudesse entender o que os grupos estavam falando. O facilitador falava só inglês e ele não entendia o que os grupos estavam falando, ele só orientava o processo. E isso é muito interessante, porque não havia essa influência. Eu sei que os bons coaches realmente não fazem isso, mas é preciso pensar nisso, e não dá para acreditar que todo mundo é bom em tudo, nem todos os coaches também são bons. Agora, uma pergunta da Gabriela. Ela mencionou algumas... Ela está falando... O senhor falou de tecnologias com base em neurociência, ela está estudando alguma coisa que o senhor sugere estudar nessa área de neurociências, neurotecnologia? Eu gosto das coisas da Emily Clark. Andy, a gente sabe que a consciência não existe só no cérebro. Mas assim, se o seu cérebro morrer, a sua consciência desaparece, claro, mas a consciência é distribuída entre o corpo, o cérebro e as interações sociais. Então, alguns coaches estão parados nessa ideia cartesiano, Freud, Jung, mas existem livros interessantes sobre a teoria da incerteza para entender melhor também o que é a consciência estendida. Tem muito trabalho na ideia de consciência como função distribuída, e o cérebro é só um núcleo que distribui alguns processos ali. Existem coisas interessantes nessa área. Pós-Covid também tem umas coisas interessantes. A gente sabe que os produtos químicos são fundamentais para a nossa construção de sentido, por meio do cheiro, por exemplo, né? Então, a biologia vem produzindo bastante coisa interessante nesse sentido. Eu leria também sobre a epigenética, é algo muito interessante na biologia nesse momento. A epigenética eu recomendo. Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas eu vou colar aqui ou eu posso te mandar depois. É um autor, um epigeneticista israelense que tem escrito coisas muito interessantes. E a gente sabe que o mecanismo da herança biológica, como a cultura também é herdada geneticamente. O Darwin já falava que havia um elemento biológico
na cultura ali, mas e essa cientista descobriu que algumas características da fala podem ser transmitidas para os seus descendentes. Então, isso é muito interessante. Você pode mudar a biologia das pessoas em 2 ou 3 gerações pelo tipo de interação e o nível de interação que elas têm. Então, nós estamos percebendo que os seres humanos são muito mais complexos e muito mais sociais do que nós imaginávamos. E isso afeta, inclusive, a genética. Existe uma divisão na filosofia. Sempre entre o socialismo, o ativismo social, que cresce com o capitalismo, o indivíduo, sempre com um ponto de vista do indivíduo. O indivíduo lê a Bíblia, o indivíduo trabalha. Mas existem essas ideias do clã, da tribo. Eu sou de uma tribo, da tribo dos galeses. Então, do ponto de vista da teoria da complexidade, os seres humanos evoluíram como clãs ou tribos e não como indivíduos. E isso que é muito interessante. E é preciso pensar dessa forma para nos entender. Sim, e o nome é esse mesmo, Eva Jablonka. Obrigado. Então, é fundamental pensar nas interações e não nos indivíduos. É preciso ter isso em mente o tempo todo, porque foi assim que nós evoluímos como seres vivos. Outra pergunta para alguém perguntou qual a relação entre como nós experienciamos e reagimos a diferentes cenários e como que isso se liga a caminhos e conexões neurais e algum experimento, alguma avaliação pode nos ajudar a entender esses hábitos? Eu recomendo que as pessoas usem astrologia. A astrologia é divertida. As pessoas identificam o signo, o ascendente. Não, mas, sério, qualquer coisa que faça as pessoas verem as coisas de forma diferente é útil. É isso que eu aprendi. Eu fiz um experimento na IBM que dizia que a astrologia previa o comportamento do time mais do que o Miles Briggs. Na época eu fiquei... Eu sou ariano e pela astrologia eu nunca vou trabalhar bem com os taurinos. E você sabe que era verdade, mas a realidade é que qualquer coisa que faça as pessoas olharem de uma perspectiva diferente tem valor. Existem testes psicométricos melhores, mais sofisticados, mas o fundamental é uma metáfora da engenharia que foi feita nos anos 80, que é entender que os seres humanos são aparelhinhos com funções pré-definidas, mas isso é muito freudiano. Na realidade, a gente pode mudar radicalmente em diferentes contextos. Os seres humanos são muito mais maleáveis do que a gente imagina, principalmente sobre estresse. Então, eu acho interessante pensar sempre em estruturas de grupo. Por exemplo, a ideia do emaranhado que eu falei. Você, com essa ideia, você começa a conectar as pessoas de outras perspectivas. E a ideia do emaranhado é que você pode trabalhar intensamente com pessoas que você não conhecia. A ideia é colocar pessoas muito diferentes que não se conheciam trabalhando juntas para criar esse emaranhado, esse embaraçado de conexões, realmente. Tem a ideia também do trióptico. Você tem especialistas ali trabalhando de forma altamente orquestrada, especialistas, PhDs, para criar diferentes modelos que permitem que coisas diferentes sejam vistas. Então, preciso, mais uma vez, pensar coletivamente e não individualmente. É a mensagem que eu reforço. David, o senhor vai contar aquela história de pessoas da Irlanda do Sul e da Irlanda do Norte? Como é que foi essa história? Ah, sim. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio.
a gente estava trabalhando justamente com reconciliação na Irlanda do Norte. Eu fui treinado para trabalhar ali, eu católico, e havia uma ideia de colocar católicos e protestantes trabalhando juntos. E era um problemão na época, porque havia essa guerra entre ambos, né? E um carro da polícia me parou em Belfast e me perguntou, viram o meu sotaque, eles viram que eu era um católico britânico e não um católico irlandês, e ele me liberou para continuar, porque eu era católico, mas eu não era irlandês. Então, o Colin Miller colocou esse pessoal junto para falar sobre o futuro e sobre como essas diferenças podiam ser. E uma das melhores comédias, eu não sei se vocês já viram, mas é o Derry Girls. Derry Girls é extremamente interessante, engraçado, Derry Girls, entre meninos protestantes e meninas católicas, mas depois de 3 ou 4 semanas, os protestantes e os católicos estavam em dificuldades. E nós levamos esses católicos e protestantes para o Rio de Janeiro e colocamos nas favelas. E eles descobriram que eles tinham muito mais em comum do que eles imaginavam. Eles criaram ali, nas favelas do Rio, relações duradouras, porque eles perceberam o que eles tinham em comum e não o que eles tinham de diferente. A gente usou isso nessa época de política de reconciliação, e a ideia era pegar jovens de comunidades católicas e protestantes para identificar questões comuns, problemas comuns, e trabalhar nesses problemas juntos e não falar sobre política, para eles identificarem o que eles tinham em comum. E isso volta. Eu gostei da pergunta, Ian, porque a gente focou em criar conexões diferentes entre as pessoas, sem essa necessidade compulsiva de fazer as pessoas falarem sobre as diferenças. Eu acho isso muito interessante. Se as pessoas trabalham juntas, elas não precisam falar sobre as diferenças. E os países, as pessoas têm essa tendência de trabalhar dessa forma. Mas as pessoas, se elas mudarem, ótimo, comemorem. Agora nós temos uma pergunta da Patrícia. Ela perguntando sobre como o senhor mapeia as interações nas empresas. Acho que ela quer que o senhor fale um pouco sobre o sense-making, a construção de sentido e como construir sentido, como entender diferentes tipos de interações. Tem a ideia do trio de amaranhado e da estimulação. Se você estimular a formação de redes informais na organização, você sabe quais elas são. Se você sentar e esperar essas redes se formarem sozinhas, você não vai entender. Essa construção de sentido tem a ver também com a coleta de histórias que fazem sentido. Existem mapas que mostram atitudes críticas para a gente conseguir isso. Então, existem técnicas, ferramentas que nos permitem construir isso. A gente vai lançar um outro processo de avaliação na União Europeia, usando algumas técnicas experimentais. Então, é um cenário que está mudando rapidamente, mas a gente está procurando gente até para fazer isso em algumas empresas. E todos os métodos são de fonte aberta. A União Europeia tem essa apostila de fonte aberta, então eu acho que esse material que vai sair é bastante interessante. Outra boa pergunta da Patrícia. Como navegar o desconhecido quando nossos clientes ou organizações querem respostas rápidas e querem saber métricas, causalidade, relações de causa e efeito? Como lidar com essa demanda pela resposta correta? Você tem que atacar esse problema da causalidade de cara. O Brasil, por exemplo, vocês são brasileiros. Se o Brasil quiser mais prêmios Nobel,
você pode imaginar que é só aumentar o consumo de chocolate amargo, porque existe uma correlação direta entre o chocolate amargo, consumo de chocolate amargo e o número de prêmios Nobel per capita. Então, é uma correlação. 80% dos CEOs americanos, dos mais ricos, jogam golfe. Então, esqueça o MBA, esqueça a FGV e vai jogar golfe. Então, é importante identificar a diferença entre causalidade e correlação. Depois da Covid, é preciso entender os processos de interação melhor. A maioria os planos de contingência da maioria das empresas tinham um início e um fim, mas a Covid ainda está aí. Eu falei com alguns think tanks e talvez a gente tenha que lidar com a ideia da Covid permanente. A Covid não vai desaparecer, a gente tem que entender. E a gente antes já teve problemas com bactérias, problemas com as bactérias com doenças na Sibéria, enfim. Eu acho que os executivos estão começando a entender que eles vão viver em condições constantes de incerteza. Então, eu faria diversas perguntas, que eles precisam entender isso. Ou se eu pudesse usar toda a rede de funcionários para te informar suas decisões, se eu pudesse encontrar as pessoas certas para liderar isso, seria útil? Como qualquer executivo vai falar, sim, é útil. Durante uma crise, principalmente, é muito útil ter uma rede interna que ajude com isso. Outra coisa que costuma ter sucesso é agir que nem a Frozen. Frozen 2, no caso. Frozen 1 não é tão legal, mas Frozen 2 eu adoro. A minha filha já tem 32 anos e ela é antropóloga, ela não assiste mais filmes da Disney, mas eu ainda assisto. E eu não tenho a desculpa de filha pequena para assistir. Eu não tenho netos também, mas eu me tornei um velho sozinho que fica bebendo vinho e assistindo filmes da Disney. Mas Frozen 2 é muito bom. Frozen 2 ajuda muito a entender a complexidade, porque tem uma música da Elsa que fala: faça a próxima coisa certa. E quando você não sabe o que fazer, faça a próxima coisa certa, faça a próxima melhor coisa. E isso se aplica. O Aristóteles também tinha essa ideia. Ele falava: você não consegue descobrir certas coisas com antecedência. Você nunca vai saber o que é a coisa. Você precisa. Você tem que criar pessoas virtuosas para que elas tenham maiores chances de tomar a decisão correta. E esse é um dos papéis dos coaches também, é treinar as pessoas para que elas sejam mais virtuosas, para que elas tomem as decisões corretas quando for a hora. Então, outra coisa. O guia que a gente publicou recentemente é muito útil para isso. Ele foi publicado pela União Europeia, ele é endossado pela União Europeia e, portanto, isso facilita para os executivos acreditarem. Eu acho que pode ser usado esse guia também, porque essa capacidade de fazer o processo de avaliação também é muito importante para os coaches, e esse material ajuda. E Frozen 2 é muito legal, eu recomendo que vocês assistam. Vamos expandir um pouquinho o que o senhor falou, Phil. Como determinar a causalidade em cenários complexos? A ideia é que não há uma causalidade, existe a disposicionalidade. Essa é uma ideia relacionada ao conceito de exaptação, mas a gente mede as disposições que indicam a probabilidade de algo acontecer. Mas não existe uma relação linear material entre causa e efeito num sistema realmente complexo. Uma das coisas que nós fazemos tem pesquisa sobre targets, sobre alvos, e tem um estado
estudo sobre motivação, e não há dúvida de que quando as pessoas trabalham com uma meta específica, isso destrói a motivação intrínseca. Ter metas muito explícitas é uma má ideia, mas é o que todas as organizações fazem. Não significa que você não possa mensurar isso, mas você precisa medições mais indiretas, medições vetoriais. E essa é uma das medições da complexidade. Você começa uma jornada com um senso de direção, mas isso muda. Então, é por isso que é interessante ter medidas vetoriais. Se você começa uma jornada com um senso de direção, mas só um senso de direção, um vetor, você está mais aberto a se adaptar, a descobrir coisas novas. Mas se você tiver objetivos fixos e rígidos, você não tem o senso, apenas o senso de direção. As pessoas estão querendo criar um outro curso aqui, a próxima melhor coisa, e eles querem que o senhor seja patrono e palestrante. Gente, é só assistir o filme da Elsa, Frozen 2. Sim, a Disney vai patrocinar. Outra pergunta. O Edu está perguntando, o senhor professor estava falando do trabalho do Gil Gatsman? Não. Alguém colocou um nome aqui, acho que foi Eva Jablonka, e alguém já colocou no chat. O Marcelo fez uma boa pergunta. O senhor está familiarizado com a ideia do Enneagrama como processo de avaliação? Eu acho que é um processo antigo, mas eu já ouvi falar assim, eu já conheço. E o senhor tem algo a dizer sobre o aspecto da saúde mental e o papel do coach no manejo da saúde mental, a linha é tênue, né, entre os elementos do trabalho e da saúde mental? Sim. Semana passada eu me reuni com outros professores do Reino Unido, Estados Unidos, Singapura, e nós estávamos pensando que estimamos que metade das mortes não relacionadas à Covid durante esse tempo tem a ver com a saúde mental. O impacto da Covid na saúde mental foi gigantesco, e uma maneira de lidar com isso no trabalho é mudar o contexto. Isso volta à ideia de times e trios. Os trios emaranhados que a gente fala tem um pouco a ver com isso. As pessoas, principalmente os profissionais de saúde, eles estão passando por um estresse inacreditável. Os profissionais de saúde já estão começando a ter muitos problemas de saúde mental, e a gente não está se dando conta que isso vai piorar. Então, a gente precisa gerenciar a saúde mental para evitar que eles tenham esse colapso. A gente está procurando parceiros para isso, porque, sim, realmente isso vai ser cada vez mais importante. A ideia de saúde mental, do trabalho. Eu acho que os bons coaches vão entender, mas a gente precisa criar capacidades resilientes nas interações diárias entre as pessoas, e não só em eventos especiais com coaches. E a gente não está fazendo isso, a gente está tratando pessoas como se fossem funções programadas, mas não como elementos de um sistema, de um ecossistema complexo. Então, as pessoas têm que ter capacidade de encontrar histórias motivadoras entre si, uma resiliência distribuída e localizada. Isso a gente também tem que trabalhar. Últimos minutos. Tem algumas perguntas? Tem gente aqui que já está falando que vai assinar o canal da Disney Plus para poder assistir Frozen. A Disney deveria te pagar uma comissão. Mas mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma? Não, mas é sério. Pensem, assistam o Frozen 2. E pensem no alto nível de complexidade que tem. A Carla fez uma pergunta sobre o que é necessário
para que as pessoas a pensar ou querer pensar e para agir num cenário de incertezas e inseguranças internas, além das externas. Como convencer as pessoas a pensarem e agir num cenário de... É fácil explicar a complexidade para gerentes de nível C, né, para diretores, para a diretoria, mas às vezes a diretoria também não entende que eles não podem fazer tudo. Então, geralmente é a gerência média que dá mais trabalho nessa hora. Eu acho que o fundamental para isso é encontrar os problemas que as pessoas sabem que os métodos tradicionais não resolveram e tente pensar em algo novo para resolver problemas antigos. Não pega os mais fáceis, não aborde os problemas mais fáceis, vai nos mais difíceis, porque se você encontrar uma solução para um problema difícil, as pessoas vão reconhecer. Eu acho que isso também responde a uma pergunta sobre a pergunta da Gillian, sobre como criar resiliência diária e não pontual. Eu acho que a resiliência, que é a capacidade de sobreviver com continuidade de identidade ao longo do tempo. Eu uso muito a diferença entre algo que é robusto e algo resiliente. Algo robusto é como um quebra-mar ou a margem de um rio. Previne inundações, até que as condições do design um dia são excedidas e aquele quebra-mar ou aquela represa se rompe e o rio alaga a região. Quando algo robusto se rompe, é um desastre. O resiliente é mais como um mangue. Por exemplo, na Holanda, eles conseguiram secar os mangues e trabalhar para plantar. E quando um mangue alaga e recebe muita água, ele não causa nenhum desastre, porque ele libera essa água lentamente. Então, são sistemas antifrágeis, antifragilidade. Você precisa criar organizações que possam sobreviver a mudanças drásticas e, inclusive, antecipar os desafios, prever alguns desafios. Eu acho essa uma mensagem importante do guia de campo, do Field Guide. É preciso criar resiliência nas organizações, porque a gente não sabe quais desafios vão aparecer. Não dá para planejar o futuro, mas dá para criar capacidades que nos ajudam a lidar melhor com a incerteza do futuro. Eu achei que eu não ia te fazer essa pergunta, mas eu vou. Quais são o seu ponto de vista sobre o desenvolvimento humano vertical, a teoria do desenvolvimento humano vertical e suas aplicações? A ideia é amigo do nosso desenvolvimento integral, os estágios de desenvolvimento. Eu lamento pelas pessoas do movimento integral, porque isso virou um culto. Wilburn transformou isso num culto, mas para mim é um pouco de bobagem. É uma teoria falha, porque desde o início ela só foi testada nos próprios alunos daquele professor. Então, voltando para o Cohen, isso foi transformado numa visão hierárquica da sociedade. Eu não gosto. Lembra daquelas pedras azul ou turquesa se você estivesse calmo, azul escuro se você estivesse com raiva? Esses modelos hierárquicos de desenvolvimento humano são maus sinais, são perigosos e viraram fonte de culto. Claro que tem algum valor no movimento, mas a ideia do integral não me agrada. Ela disse que estava falando mais do Terrell O'Fallon. Eu já li Bill Torbett e Terry O'Fallon. Eu acho que o problema com o Wilber é que os americanos, eles podem ser bem assustadores. Quando eles descobrem alguma coisa, eles transformam aquilo num culto. Na teoria da complexidade, dentro da teoria da complexidade, nós temos uma forte
tradição católica também. Quando o dadaísmo vai para o Ocidente, ele traz o budismo e dá errado. Os americanos adoram, por exemplo, o budismo nos Estados Unidos é muito focado na figura do guru, por exemplo, o que é super perigoso. Para os últimos minutos aqui, o Moacir perguntou se o senhor poderia falar um pouco mais sobre resiliência, conforme colocado por Eric Holnagel. Existem alguns trabalhos nessa área. O trabalho de Holnagel é bastante interessante mesmo. Eu acho que também existem alguns estudos mais modernos, tipo Freeman, cognição humana, Human Cognition é interessante. Ele faleceu alguns anos atrás, mas foi muito interessante. Existe um corpo teórico interessante sendo publicado na área da biologia, física, ecologia, química. Existe coisa interessante sendo publicada nessas áreas também. Eu vou falar algo polêmico, mas é mais fácil ligar a filosofia continental, filosofia europeia, com as ciências naturais do que com a filosofia inglesa, porque a filosofia inglesa, como a maioria do coaching, se foca na linguagem, e a linguagem é só uma parte da inteligência humana e da capacidade de construção do sentido dos seres humanos. A última. O que o senhor acha que seria um bom caminho de desenvolvimento humano? Eu abandonaria, primeiro, eu abandonaria certos modelos de maturidade. Eu gosto da ideia de moduladores, mas não de uma progressão linear, sabe? Os seres humanos não passam por processos lineares, a nossa evolução não foi assim, a nossa vida não é assim. Então, eu tenho alguns problemas com modelos de maturidade, mas em diferentes contextos a gente se comporta de formas diferentes. Então, existem áreas em que eu tenho conhecimento, eu posso tomar decisões rapidamente, mas tem áreas em que eu sou amador, que eu não leigo, eu não sei. Essa tendência ocidental de modelos lineares é muito perigosa. Nós vivemos um universo não linear e a gente tenta linearizar tudo. Isso é perigoso. Pergunta da Camila. Ela disse que adora o Freeman. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que o senhor acha dele. Eu podia fazer uma palestra inteira, eu não me preparei. São 3h15. Camila, quer assumir a partir daqui para encerrar? Mais alguma outra pergunta? Alguma coisa que nós não respondemos? Alguma coisa que passou? Camila, alguma coisa? Oh my God, I had so much fun and Sim, I've eu me learned diverti so much muito, here. eu aprendi I'll switch to muita coisa Portuguese, hoje. Eu vou passar para o português agora. Eu fiquei muito empolgada e eu não estou sozinha. Eu participei aqui de vários chats paralelos sobre como as pessoas estão empolgadas para aprender mais sobre tudo que o senhor trouxe hoje. Foi realmente um estímulo para nós. Falo por nós coaches, mas imagino que a gente tenha também líderes aqui nesse grupo, empreendedores, CEOs, pessoas interessadas em desenvolvimento, e especialmente nas temáticas que o senhor está trazendo. Então, eu só posso agradecer, nos deixa muita vontade de ficar em contato e ter mais vezes o senhor conosco aqui, nos nossos próximos eventos, e quem sabe em alguma interação mais de estudos e group studies, e we'll see. Eu adoro o Brasil, eu nunca fui o quanto eu queria, mas eu adoro. Bom, fica aqui já o convite para o próximo ano. Esperamos que tudo esteja mais normalizado para a gente poder, então, nos ver pessoalmente. Vai ser incrível, realmente. Foi demais, foi muito legal. Eu queria agradecer também
imensamente ao Ian por essa mediação fabulosa, por esse manejo das perguntas, e foram todas respondidas, não? Então, puxa, eu acho que está todo mundo saindo bem feliz mesmo desse evento. A gente vai postar no chat os próximos eventos, a semana está só começando, hoje é o segundo dia, hoje ainda temos 2 eventos, e até sexta-feira muitos outros. Para os participantes de língua inglesa, teremos eventos internacionais todos os dias, às 11 horas de Brasília. Então, a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta, eventos internacionais também acontecendo na nossa grade da International Coaching Week. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Deixa eu só checar se as informações necessárias para o pedido de CCUs e para inscrição nos nossos próximos eventos está no chat. Não está? Eu vou publicar agora mesmo. Me dá só mais um minutinho. E se vocês precisarem de qualquer informação adicional sobre a ICF no Brasil, por favor, nos mandem e-mail para apoio.gestão@icfbrasil.com. Muito obrigada a todos e até o próximo evento, então. Ian, Dave, thank you so much. Obrigado, professor. Really appreciate obrigado a it. todos. Obrigado. Obrigado, Ian. Foi muito, muito legal. Também gostei da sua moderação. Eu me diverti muito e amanhã tem mais. Com a Masterclass. A diversão nunca para por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigada, Gustavo. Peraí que Eu que agradeço, Camila. Deixa a eu gravação. put off. Deixa eu parar. Stop. Piscar, eu não consigo seguir a linha de raciocínio dele, porque é um exercício de concentração.